Estamos quase no início do nosso curso, mais uma edição. Mata e Comida, conheça as Punk. Eu sou Bruna de Oliveira, sou nutricionista, comunicadora popular e sócia fundadora da Crioula Curadoria Alimentar. Boa noite, Mariana. Boa noite, Laura. Boa noite, Betina. Boa noite, Rebeca, Ana, Marina, não Mariana. E estou bem feliz de estar com vocês no dia de hoje. Estaremos juntas hoje e amanhã, né, para debater temas como alimentação ecológica, culinária intuitiva, plantas alimentícias não convencionais. Eu acho que a gente tem mais pessoas para entrar e estamos em poucas pessoas. Talvez, se vocês se sentirem à vontade, a gente pode fazer uma rodada de apresentação com quem está aqui e aguardar uns 5 minutos para ver que mais pessoas vão ingressar. Não precisa abrir o vídeo, pode ser por áudio mesmo, só para a gente também, eu conhecer um pouco vocês, quais são as expectativas para esses encontros. E se a Laura não se importar em começar, que é a pessoa que está do meu lado no grid do celular. Eu estou ligando a câmera. Tudo bom? Prazer. Estão me ouvindo? Tudo bem. Sim. Tudo bem, então boa noite, gurias. Eu sou a Laura, sou moradora de Porto Alegre, sou professora de História e já provei a comida da Bruna no jantar no Aurora e resolvi fazer o curso para aprender mais sobre as punks. Agora com a pandemia eu tenho plantado mais no jardim de casa, enfim. E estou interessada em começar a identificar. Eu ando na rua, olho os matos, penso, eu acho que isso aqui dá para comer, mas tenho medo de coletar, porque não sei, não conheço, enfim, né? E aí, então, o teu curso veio super a calhar. Inclusive, eu me inscrevi num outro semana que vem, que é gratuito também. Então, eu estou numa imersão de punks, eu acho. É isso aí. Eu não sei se foi só para mim, mas travou um pouquinho a tua apresentação. De qualquer forma, eu ouvi algumas coisas e entendi quais teus objetivos, né, de coletar na rua, se sentir mais segura em coletar. Eu vou pedir, então, para a Marília, se ela quiser, compartilhar um pouco quais as expectativas para o curso. Então, meu nome é Marília, eu moro em Manaus, no Amazonas. Eu gosto de cozinhar, mas eu não tenho tanto conhecimento de variedade, principalmente de punk, que eu vejo na feira, que tem aqui perto de casa, mas eu não tenho coragem porque eu não sei o que fazer. Aí eu vi o curso e aí eu me animei para ver se eu consigo diversificar um pouquinho mais. Então, essa é a minha intenção, aprender assim, o que eu consigo fazer e superar esse medo. Legal. Obrigada. Marina? Eu sou do Ateliê Escata do Sol, eu sou artista, ativista e mais um monte de coisa. E aí eu vi seu curso pela indicação da Karen, da Por Favor Menos Lixo. E eu já como uns matos do quintal, sabe? Já planto umas coisas assim, a gente comia folha de abóbora, folha de um monte de coisa. Essa semana eu comi serralha dos matos que nasceram aqui espontâneo. Mas é bom, né? Aprofundar, saber mais sobre assim. E eu quero plantar mesmo os matos para comer. É isso. Legal. Oi, gente, boa noite. É para apresentação? Acabei de entrar.
Sim. Beleza. Gente, eu me chamo Tailine, sou nutricionista, estou fazendo uma pós-graduação pela Fiocruz, né, uma residência em saúde da família com ênfase em saúde do campo. E no meio dessa residência, eu já tive contato com a Bruna também, ela me orientou no trabalho de conclusão da graduação. Foi assim que eu me envolvi com as PANCs. E na pós-graduação que eu estou vivenciando agora, eu estou me encontrando como uma nutricionista diferenciada e para essa parte mais da agroecologia, da sustentabilidade. Então, estou muito ansiosa pelo curso. E é isso. Muito obrigada a todas que compartilharam um pouquinho das suas expectativas. Agora já são 7h05 e a gente vai começar, então, esse curso, né, essa formação de 4 horas sobre as plantas alimentícias não convencionais. Junto comigo, nessa sala, nessa noite, a gente tem a Betina Leixo, que é minha sócia, designer ecológica, ela que vai estar ali no chat, tirando dúvidas que vocês tenham em relação à plataforma ou certificados, enfim. Esse curso, ele tem certificação, então quem precisa de horas complementares vai valer como horas complementares. A gente também grava, né? O curso está sendo gravado para que vocês tenham acesso depois para fazer consultas. E a ideia é que o teto do nosso encontro seja às 9h. Diferente de outras edições, na edição de hoje eu estou só com um equipamento eletroeletrônico, que é o celular. Normalmente eu tenho o notebook aqui de apoio para conseguir acessar as perguntas. Eu estou pensando que talvez a melhor, não sei como é isso para vocês, mas que eu faça a minha fala, exposição, vocês anotem as perguntas, mandem no chat, e aí, caso eu termine um pouco antes das 9h, a gente compensar esse tempo no encontro de amanhã, que aí a gente pode ou começar mais cedo, 6h30, ou estender até as 9h30, porque aí eu tenho como ler as perguntas e responder, porque pelo celular eu vou ficar toda hora assim e acho que não vai ser muito produtivo. Não sei como, se é ok para vocês que a gente, então, vocês façam as perguntas e a gente pega esse tempo. Que assim, eu falo muito, né, gente? Falo demais, eu sou uma tagaela, então talvez a gente vá chegar até as 9h comigo falando. Tem muitas coisas para compartilhar, mas caso não tenha espaço, a Ana também está se apresentando ali no chat, então a gente já se conhece, a Ana Estante Nutrição, já foi algumas vezes no Xepa, Punk mais Xepa, que era uma atividade que nós fazíamos aqui em Porto Alegre. Muito boa noite, muito obrigada pela presença de todas. Caso alguém se sinta desconfortável em relação ao horário de amanhã, a gente vai conversando ao longo da noite. Eu sempre gosto de registrar, né, que eu gostaria que estivéssemos presencialmente. Em função da pandemia, isso não é possível. Ao mesmo tempo, é bom porque a gente tem a nossa colega, né, lá de Manaus, que está com a gente também. A internet nos aproxima. Marina, tu também é estudante de nutrição ou tu também é de Manaus? Então, eu gosto de começar, eu gosto de registrar, né, que sim,
também prefere pessoalmente. Isso é uma limitação, né? A internet impossibilita alguns momentos de troca e partilha de outros sentidos, né? De pegar as plantas, de cheirar as plantas, de experimentar as plantas. E fora o calor humano, né? Eu aqui falando na frente de um celular, vocês na casa de vocês vendo do celular ou do computador, são esses dilemas, né, que a gente tem que enfrentar tendo em vista essa crise sanitária. Bom, a gente vai, mesmo assim, eu vou começar o curso de hoje como normalmente a gente começa, com uma meditação guiada, uma meditação a partir de uma música que, para mim, é bem marcante e desperta diferentes reflexões e que dá um pouco o tom de como vai ser o nosso encontro hoje. Então, a gente pode ir voltando depois desses 7 minutos e 42 segundos de embalo com o Caetano. E é muito... É bem profundo para mim o significado dessa canção, a forma como o Caetano fala da Terra em diferentes dimensões e o quanto ele expressa a vivacidade desse organismo, que é o planeta Terra. Um organismo vivo, um organismo pulsante, um organismo que é geradora de outras vidas, que nós estamos inseridas nessa teia da vida, nessa rede de existência. E para mim faz todo sentido começar por ela, porque um dos princípios que orienta o nosso curso é a alfabetização ecológica, que é um conceito desenvolvido por um físico chamado Fritjof Capra. Ele é vivo ainda, então a gente também consegue acompanhar um pouco das discussões dele pessoalmente, assim, mas a pessoa está ali construindo ainda, né? E aprofundando os conceitos que ele desenvolveu. A alfabetização ecológica é um processo de leitura, interpretação e compreensão do ambiente que nos cerca. E não somente essa leitura do ambiente, mas é uma leitura da natureza, é uma leitura dos padrões ecológicos da Terra. E a Terra, enquanto um organismo, ela também se alimenta. E nós fazemos parte da alimentação da Terra. A relação que nós temos é de interdependência, e a interdependência é um dos princípios da ecologia, onde o resíduo de um ser vivo serve como produto para outro ser vivo. Então, a gente é interdependente, não existe uma relação linear, uma relação de início, meio e fim. A única relação que é unilateral na existência desse planeta é a relação da Terra com o Sol, onde o Sol transmite a energia necessária para a Terra produzir vida. E esse é o segundo princípio ecológico que rege a natureza. O terceiro é a diversidade, porque é somente por meio da diversidade que a gente consegue atingir estágios de resiliência, estágios de resistir às intempéries e às diferentes mudanças que acontecem a nível químico, biológico e social, né? A gente tem diferentes ecologias. Quando a gente fala de ecologia a partir dessa perspectiva, a gente está falando das relações entre os seres vivos
E quando a gente está falando do relacionamento da espécie Homo sapiens com a Terra, a gente também pode falar de ecologia social. Então, a alfabetização ecológica é esse caminho de leitura, compreensão e interpretação da natureza. E eu acredito, e não só eu acredito, como autores junto com o Capra corroboram com isso que eu vou dizer agora, a alimentação ela é uma porta de entrada para esses processos de aprendizagem. A gente só pode falar de alfabetização ecológica compreendendo que somos, compreendendo e reconhecendo que somos analfabetos ecológicos, que nós não conseguimos ler os padrões da natureza, não conseguimos compreender, não conseguimos interpretar, ou pelo menos uma parte dos seres humanos, né? Ou se todo mundo entende, então a gente pode considerar que essa crise sanitária que a gente está vivendo é uma espécie de perversão. Ou as pessoas não sabem ler a natureza, ou de fato há má fé do ponto de vista da espécie humana, da relação que a gente tem tido com o planeta Terra, com os seres vivos. Essa é a base, esse é o princípio que orienta o nosso curso, o nosso encontro, porque eu estou aqui com um pêndulo que tem dois lugares, né? Duas expectativas. Uma expectativa é de vocês em relação ao que motivou vocês a chegarem até aqui, que são as punk, e o outro é a minha expectativa, não só a minha, como da equipe da Crioula, de conseguir compartilhar com vocês temas que as punk estão perpassadas, então, né? Essa temática ela é perpassada por esses outros assuntos e a gente tenta nessa formação. Antigamente era uma formação que era de um encontro só, 4 horas corridas, e aí era corrido para todo mundo. E agora a gente colocou 2 dias para que nós tenhamos 2 momentos de qualidade. Então, no primeiro momento, essa conversa, essa partilha conceitual e teórica para a gente chegar no que são as punk, por que esse termo existe atualmente, para que amanhã a gente também possa desfrutar da aplicabilidade culinária dessas plantas, do reconhecimento dessas plantas e de como a gente consegue cultivá-las, algumas delas, em pequenos espaços, ou como que a gente consegue propagar essas plantas. Então, é um curso que é formado de 2 grandes dimensões, por meio pelo caminho da alfabetização ecológica. E a alfabetização ecológica, eu não sei se vocês conseguem enxergar esse esquema. Sim. Então, eu comecei por baixo. A Kellen não está conseguindo enxergar, mas eu acho que é porque não sei se está muito distante de vocês ou se é a canetinha mesmo. De qualquer forma, eu vou falar o que está nesse diagrama e aí eu vou fazer algo que eu sempre digo que vou fazer e nunca faço, que é fotografar para mandar para vocês. Eu sempre vou tirar uma foto e aí acaba a oficina, eu acabo jogando fora o papel e quando lembro que eu tinha que tirar a foto, mas vai rolar. É um esquema assim orientador das nossas proposições do dia de hoje. E eu vou usar outros também, mas eu vou dando, vou sinalizando, né, o que está escrito nesse mapa mental. Eu comecei por baixo,
comecei, né, falando sobre a alfabetização ecológica, que está aqui em roxo, como entendendo que a alimentação ela é um caminho para que a gente consiga ler, compreender e interpretar a natureza. E agora eu vou passar, né, para o início, né? Depois que eu já disse que a alfabetização ecológica, a alimentação é o caminho pelo qual a gente vive a alfabetização ecológica. Ao mesmo tempo, ela nos permite olhar, é uma lente pela qual a gente olha para o mundo das plantas. Bem, por que o nome do curso é Mato é Comida? Numa pergunta, né? Mato é comida? Vocês precisam... Mato é comida? Essa pergunta faz sentido para vocês? Será que mato é comida? E comida é mato? A gente está falando de sinônimos, a gente está falando do quê? Quando a gente está falando de mato e quando a gente está falando de comida. São duas palavras diferentes, são dois sentidos, duas categorias sociais que têm diferentes significados. Porque o que é considerado mato é aquela planta que aparentemente não tem nenhuma função no sistema. Mato é aquela coisa inconveniente, é aquela coisa que não tem função, não tem um lugar. Erva daninha, muito bem, Karen, erva daninha. Então, isso é a forma como o ser humano enxerga um número grande de plantas. Chamar de mato é desdenhar, né? É aquela coisa que a gente arranca. Ao mesmo tempo, a gente está associando nessa pergunta uma categoria social extremamente importante, que é a comida. Comida não é a mesma coisa que alimento, e alimento não é a mesma coisa que comida. Não são sinônimos, são coisas diferentes. E a gente precisa olhar para isso a partir da antropologia da alimentação. E a antropologia que nos faz compreender que a comida ela é um elemento organizador de sociedades. Ela é um elemento estruturante na organização dos grupamentos humanos. E ela é um fruto da cultura. Ela é fruto do trabalho humano a partir de recursos alimentares, vegetais ou animais, que passando por esse trabalho. E qual é o trabalho que a gente está falando? É o trabalho de cozinhar tudo que passa por esse filtro da cultura de alguma sociedade, de algum grupamento humano, isso vai ser comida. E é bem interessante que tem uma pesquisadora que se chama Suzana. Eu estava até vendo novamente as palestras dela, que a tese dela é que nós só somos o que somos, seres que têm consciência de que existem e refletem sobre isso. Nós só temos essa potência cognitiva porque nós aprendemos a cozinhar, porque nós aprendemos a transformar o alimento em algo que seja que ampliou a disponibilidade de nutrientes e possibilitou que o nosso cérebro, então, se desenvolvesse e que a gente tivesse mais tempo, porque primatas têm uma média de 6 a 8 horas que esses primatas ficam comendo. Então, o fato da gente reduzir o tempo da comida, de comer ou de caçar ou de procurar outras coisas como fonte de alimento, reduz o tempo que a gente leva para se alimentar, ao mesmo tempo que aumenta a quantidade de nutrientes que a gente acessa
E esse tempo livre oportunizou que que o Homo sapiens fizesse um tantão de coisas até chegar onde a gente está. Eu junto esse salto cognitivo com uma outra coisa que é super importante, que é a Revolução Agrícola, que também aconteceu há milhares de anos atrás. Então, a gente tem a descoberta do fogo e, assim, do cozinhar, do cozer o alimento, e a gente tem o fenômeno agrícola, que aí eu vou trazer um outro autor para a história, um outro pesquisador, que é o Yuval Harari, que não sei se alguém já leu o livro dele, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, onde ele vai trazendo, né, que o ser humano teve diferentes revoluções. Revolução cognitiva, revolução agrícola, revolução industrial e a revolução da informação ou da comunicação. Acho que é da informação. Ele fala dessas revoluções e ele fala de como, e eu associo tudo isso, eu associo o Capra com a Suzana, com o Harari, para pensar que combinação de acasos para que a gente tivesse hoje vivendo a pandemia que estamos vivendo. Não dá para entender, ou melhor, dá para entender, né, o quanto a revolução agrícola, e mais precisamente os últimos 70 anos de uma revolução verde, que não tem nada de verde, faz com que a gente se relacione enquanto sociedade de uma forma totalmente não harmônica com os princípios ecológicos. E essa artificialização da vida, que também existe no setor de alimentos, que também existe na alimentação, que também existe na agricultura, faz com que nós tenhamos diferentes tipos de erosões. Eu vou seguir aqui para vocês. Eu vou seguir esse aqui para eu poder usar outra folha, né? Então, a comida, ela está no âmbito da cultura. A comida está no âmbito da prática do ser humano de se relacionar com as plantas. E as plantas que ele não se relaciona... Voltou? Tá. A Ana, que está sendo meu... Eu vejo a Ana fazendo assim. Agora sim. Então, tá. Então, a alimentação, se a gente for parar para pensar, né, ela é uma fonte de manutenção da vida. Então, ela tem uma dimensão biológica, ela tem uma dimensão de saciamento, não sei se saciamento existe, mas saciedade, né, do corpo, e ela também tem outras faces, né? E é por isso que eu botei aqui, né, a alimentação, que sofre muita influência da agricultura, não somente hoje, mas desde sempre. A partir do momento que o homem começa a cultivar alimentos, ele vai cultivar um número que vai se reduzindo ao longo das décadas, e a gente vai chamar isso de erosão da agrobiodiversidade. Ao mesmo tempo que a alimentação se relaciona com a agricultura, a alimentação se relaciona com outros setores, com outras dimensões da nossa vida. Lembram que eu disse que a comida é um elemento estruturante da sociedade. Então, por que isso? Porque quando a gente está falando de alimentação, a gente está falando de uma expressão cultural, a gente está falando de um setor econômico, a gente está falando de uma dimensão política, porque a vida é política, né? A política é
organização desses grupamentos humanos, organização da polis, política vem de polis, e polis era a cidade, né? Como que a cidade se organiza? Então, a alimentação, ela tem essa dimensão política. Como é que a gente organiza? Como é que organiza a distribuição desse alimento que é produzido? Como é que organiza a comercialização desse alimento que é produzido? E como é que esse alimento que está disponível para comercialização, ele é adquirido, e como ele é beneficiado, e como ele é consumido, e após o consumo, o que acontece com esse alimento? A alimentação, ela não começa no nosso prato. Ela começa na semente, seja ela qual for, e ela termina na compostagem. Esse aqui é um humus recém-percebido que eu tenho do meu minhocário. E eu gostaria muito que vocês estivessem tendo essa sensação, que é maravilhoso mexer no humus úmido e saber que isso foram cascas. Então, eu estava falando que a alimentação, ela começa na semente e ela acaba na compostagem. Então, esse também é para a gente conseguir perceber como nós não estamos, enquanto sociedade, agindo de forma sincrônica, harmônica com a natureza, porque o que a gente faz com o resto dos nossos alimentos? A gente coloca no lixo, do lixo vai para o aterro, do aterro vai gerar diferentes tipos de gases que a gente não devolve para o solo aquilo que ele nos deu, porque do mesmo jeito que a gente precisa se alimentar, a terra também precisa se alimentar. E a terra, né, nos seus diferentes estruturas, a gente também está falando do quê? Do solo. O solo também precisa ser nutrido. Então, ver esse ciclo e conseguir perceber como ele é um ciclo fechado, como não existe lixo, não existe fora, né? A gente precisa a todo instante pensar nessas diferentes dimensões: política, cultural, econômica, simbólica, né? Quais são os rituais em torno do alimento que a gente tem? Comida de aniversário, que não é a mesma comida de domingo, que não é a mesma comida de aniversário de 15 anos, que não é a mesma comida de casamento, que não é a mesma comida que a gente come durante a semana. A gente tem diferentes refeições ao longo do dia. Isso tudo são elementos simbólicos da nossa alimentação. Isso tudo tem que ser considerado quando a gente pensa em alimentação. E aí a gente tem diferentes estigmas, né? A alimentação saudável. E aí tem a nutrição, né? A nutrição científica para dizer o que é uma alimentação saudável, olhando apenas para o alimento enquanto um veículo de nutrientes. Mas de onde vem esse alimento? Qual é a matriz agrícola desse alimento? Como é que esse alimento chegou até o meu prato? E esse caminho, isso é dimensão política, porque ao mesmo tempo que a gente adquire um alimento de uma matriz agroecológica, ou se a gente não compra alimentos de redes de supermercado que chegaram lá antes, estavam na Ceasa, e antes sabe-se lá em qual estado estavam, produzidos com o uso de agrotóxicos. E aí a gente tem aqui, se vocês quiserem,
Tem esse, deixar bem perto, já que minha tela está pequena. É um dossiê, tá grandona de novo. Ah, tô grandona de novo. Esse livro é o dossiê Abrasco. Ele fala sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde humana e ambiental. É um dossiê, para vocês verem, ele é bem profundo nas suas reflexões, nas suas teses, e ele apresenta um pouco de como estamos contaminados, de o quanto o agrotóxico está até presente no leite materno, o quanto a gente contamina lençóis freáticos e toda uma cadeia de ecossistemas e biomas pelo uso dos agrotóxicos. Foi lançado em 2015 e é super atual. Ele fala sobre segurança e soberania alimentar e nutricional, ele fala sobre o papel da mulher no campo, ele fala sobre a importância de matrizes agroecológicas de produção de alimentos. É ótima essa referência. E tem disponível online também. Se vocês derem o Google Dossiê Abrasco, tem um site, vocês podem baixar para fazer consultas. Isso aqui, como desenhista, eu sou uma ótima nutricionista. Isso aqui é para ser um caleidoscópio, que é aquele instrumento que a gente olha assim, né? E aí vai girando e vai formando diferentes espectros, diferentes imagens. E quando a gente pensa, quando eu penso na alimentação, eu penso na alimentação como um caleidoscópio, porque é formada de diferentes, multifacetada, é um elemento que tem diferentes faces. Essas faces, elas se relacionam entre si e vão montando redes, vão montando sistemas, né? Que agora a moda é falar em sistemas alimentares. Então, esse caleidoscópio vai montar essas redes, né? A nossa atuação enquanto indivíduos, enquanto grupos, vão conduzindo esses sistemas alimentares. E um objetivo muito importante dos processos de alfabetização ecológica é a formação de comunidades sustentáveis. E o que é a formação de comunidades sustentáveis? São espaços, são territórios em que as pessoas vivem as suas vidas, comer, vestir e morar, se relacionar, e usam os recursos naturais, e até o uso da palavra recurso já é uma coisa utilitária, mas que se relaciona com o ecossistema que cerca, de maneira a não impedir que outras gerações, e não só outras gerações, como outros seres vivos, possam perpetuar a sua existência enquanto espécie, né? Possam viver, se multiplicar, e que isso não gere a degradação que a gente tem visto atualmente, né? Porque a gente consegue ver muito explicitamente como o setor de alimentos movimenta a sociedade. Está aí o exemplo do arroz, o aumento dos preços do arroz, que é uma agenda política, interesses econômicos. São os produtores, que não são os produtores, né? Quem compra o arroz dos produtores vê vantagem em exportar em função da alta do dólar do que alimentar o mercado interno. E aí o país fica com a soberania alimentar fragilizada, porque um alimento que faz parte do repertório alimentar da população, um alimento básico, deixa de estar acessível. Então, não é uma escolha do brasileiro e da brasileira consumir arroz no momento que é preciso consumir o arroz.
ou qualquer outro alimento, né? Em 2013 era o tomate. Não sei se vocês lembram da Ana Maria Braga usando um colar de tomates para mostrar que estava muito caro, né? Estava muito um absurdo. Então já foi o tomate, já foi o feijão, hoje é o arroz. Ela usou arroz também. A Ana Maria Braga adora fazer joias de alimentos. Mas a gente percebe o quanto a alimentação ou o setor de alimentos movimenta as coisas quando a gente vê biomas sendo destruídos. O cerrado, mais de 50% do cerrado está totalmente degradado em função da pecuária e da produção de soja. O Pantanal está sendo queimado para grilagem, para virar pasto depois, a mesma coisa na Amazônia. Então, é preciso esse olhar sistêmico. Isso tudo está relacionado com aquilo que comemos ou deixamos de comer. É claro que tem coisas que não fazem parte da escolha individual, que são questões estruturais. Mas compreender essas relações estruturais nos ajuda, talvez eu esteja pregando para convertidas, né? Somos todas mulheres aqui. Mas talvez eu esteja pregando para convertidas, mas o nosso voto lá nas urnas, os nossos representantes públicos ou não representantes, né? Porque tem vezes que chega a pessoa que não foi que a gente votou e daí vai dizer o quê? Me representa? Não me representa. Essas atitudes, essas escolhas, essas pautas, agenda pública é super importante. Então, por exemplo, eu estou trazendo isso porque isso tudo são processos de construção de comunidades sustentáveis. E a alimentação, ela é um elemento que é fundamental. Se a gente consegue movimentar de alguma forma essa engrenagem, a gente está movimentando muitas coisas. O meu sonho de consumo é uma expressão que não é boa também, mas eu vou falar mesmo assim, o meu sonho de consumo é ter uma feira agroecológica aqui no bairro da minha casa, que é um bairro periférico de Porto Alegre. Eu não quero ter que ir até Redenção, pegar 2 ônibus, ficar quase 1 hora, mais de 1 hora, porque ainda tem que esperar o ônibus para poder chegar. O meu acesso a alimentos de qualidade, ele é comprometido. Então, como é que eu vou acessar como é que eu vou transformar os meus hábitos alimentares se eu não faço isso localmente, no meu território? Então, participar de movimentos e espaços que oportunizem isso, de agricultura urbana, ou conselhos municipais, reuniões de bairro, tudo isso é política, e se a gente conseguir incluir a pauta da alimentação, a gente vai estar girando várias coisas, vários processos. E é por isso que é esse caleidoscópio. Por isso que a partir do momento que se eu olho pelo viés econômico, eu vou ver alguns elementos. Se eu olho pelo viés cultural, eu vou ver outros elementos. Se eu olho pelo viés simbólico, eu vou ver outros mais elementos. E todos esses elementos fazem parte do que representa, do que significa a alimentação. E como eu tinha dito antes, em relação à agricultura, e aí a gente já vai entrar no famigerado tema do nosso encontro,
Essa semana a gente participou de uma atividade e aí falaram no funil e aí eu fiquei com isso na cabeça e daí isso aqui é um funil, tá? Eu acho que é uma boa analogia para fazer isso. Esse aqui, 30.000, é o número de espécies com alguma potencialidade alimentícia que existe no mundo. Eu acho que não ficou muito claro, né? Não ficou muito. 30.000. Isso representa 10% de toda a flora mundial com alguma potencialidade alimentícia. Esse aqui, 7.000, são que estudos sinalizam, indicam que o ser humano, enquanto espécie, o Homo sapiens, já consumiu ao longo da sua história. (120) é o número estimado de vegetais que a população contemporânea consome por ano. Dessas, somente 4 arroz, trigo, milho e soja. Somente dos 120 que a gente consome por ano, 4 deles, que são esses 4, representam mais de 50% da nossa dieta. Então, a gente está num funil desastroso, né? Porque não só isso representa a redução de possibilidades alimentares que a gente tem, como é uma representação da degradação ambiental que a agricultura convencional fez. E não somente a agricultura convencional, como o processo de globalização que padroniza a alimentação das pessoas, o processo de industrialização que usa os mesmos alimentos para produzir produtos ultraprocessados e querem nos convencer de que são alimentos e que podem fazer parte da nossa dieta. E também isso diz o quanto nós somos reféns tanto do setor agrícola quanto do setor industrial, porque a gente não come o que a gente quer. A gente come o que está posto, a gente come aquilo que gera lucro para setores específicos da sociedade. E aí, as punk, elas surgem e o nome, né, não são as plantas. As plantas sempre existiam antes, vão seguir existindo. Esse é só um nome, dentre tantos outros nomes que existem para falar de recursos alimentares alternativos. Se vocês quiserem pesquisar, se vocês quiserem ver outras abordagens, porque eu acho que isso é importante, um termo, um conceito, ele nunca é vazio de sentido. Então, esse acrônimo, ele tem um sentido e uma abordagem. Aí tem outros nomes que têm outros sentidos e outras abordagens. E eu acho que é
super interessante que a gente consiga perceber essas diferenças para que a gente não seja, e eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito. Olha, eu super elogiando o nosso curso, né? Mas é que eu acho que é super importante que a gente não saia por aí simplesmente falando o número de plantas possíveis de comer, de cozinhar, porque isso é instrumento, entende? Isso é uma ferramenta. A gente precisa saber como utilizar, né? O que adianta eu dar para vocês uma agulha de crochê e uma sacola de lãs coloridas? Se tu não sabe fazer crochê, não vai te adiantar nada essas duas coisas. Mas eu te dei a agulha, eu te dei a lã, faz uma coisa aí. Então, não adianta eu dizer para vocês, isso é um coração de bananeira, você pode fazer uma caponata. Porque, na verdade, quando a gente está falando de alimentos, recursos alimentares alternativos, a gente está falando de uma outra forma de se relacionar com o mundo. Porque a forma como a gente come é a forma como a gente se relaciona com o mundo. Então, saber as diferentes perspectivas, os diferentes conceitos, dá a possibilidade da gente se movimentar de uma forma mais coesa, mais segura, mais consciente. Então, eu já vou entrar especificamente nas punk, mas eu vou anotar aqui alguns nomes que vocês podem pesquisar, tá? Quem sabe ler espanhol tem um termo que é quelites. Tem outro que é... Eu não sei espanhol, então pode ser que eu escreva errado. Mazelas comestíveis. É outro nome que vocês podem pesquisar. Quem lê inglês? Wild food. Ou ainda a câmera ainda vai aqui, né? Neglected. Ixi, acho que vai ficar under YouTube. A gente vê até o final do papel, Bruna, vai na fé. Ah, tá, valeu. Under YouTube. Live species. Quelites, em espanhol, ou mazelas comestíveis, que é aqui da Argentina, é um pesquisador que faleceu faz uns 2 anos, eu acho. Ele fala sobre essas mesmas plantas. Wild food, que seria comida silvestre ou selvagem. E neglected and underutilized species, que são espécies negligenciadas ou subutilizadas. De todas, tem mais uma aqui. Nossa, me fugiu agora. Selvagem. Quem fala francês ainda pode pesquisar. Manger sauvage. Só para vocês terem uma noção de que
Eu vou chegar nelas. É que eu vou chegar nelas, só um pouco. Todas essas vão falar de perspectivas diferentes para o uso de recursos alimentares alternativos. E aí, agora, e em português, né? Isso aqui é a erosão da agrobiodiversidade, né? A mesma coisa que a gente aprende na geografia, se eu não me engano, o processo de erosão, né? Que é quando não tem proteção a mata ciliar, não existe mata ciliar no rio, e aí vai aquela areia acumulando, acumulando, e o rio vai minguando, vai minguando, vai minguando. As reservas alimentares, as possibilidades alimentares estão minguando em função da pecuária, em função da agricultura, em função da industrialização. Vocês estão entendendo que o buraco é bem mais embaixo, né? É bem mais embaixo. Então, quando a gente está falando de punk, a gente não dá para só falar das punk. E não dá para chamar que as punk vão gerar uma revolução gastronômica. Mas eu já vou chegar lá, não vou começar. Eu não vou aquecer, que isso aqui meio que me aquece, entendeu? Tá. Agora a gente vai falar do acrônimo. Agora a gente vai falar das queridinhas do Brasil, né? Ai, funk. Plantas. Alimentícias. Não convencionais. Esse termo, e por extenso, foi criado em 2007 por um pesquisador que se chama Valdeli Knupp. Nunca sei se é com 2 P's o nome do cara que aqui na minha frente. Acertei. O acrônimo foi criado em 2008 por uma nutricionista chamada Irani Arpesh. Ai, Bruna, por que tu tá diferenciando o termo por extenso do acrônimo? Porque a alimentação também é um sistema de linguagem, onde as coisas são códigos que têm sentido e significado. O Knupp, em 2007, não imaginou que em 2020 a gente já está fazendo cursos e mais cursos falando sobre as punk, que a Bela Gil ia estar falando das punk, que a Fátima Bernardes ia estar falando das punk, que a Bruna de Oliveira ia estar falando das punk. Ele não imaginava isso em 2007. Quando essa mulher pensa, esse nome é muito longo, vamos chamar de punk, e isso aconteceu mesmo numa conversa entre ela e o Knupp, em que ela estava convencendo o Knupp a usar o acrônimo, porque tinha uma fonética, era fácil de assimilação, tinha relação com o movimento de contracultura dos punk, ia dar bom. Ela disse, vai dar bom. E ela escreve um projeto para trabalhar com alimentação escolar na cidade de Nova Santa Rita,
E ela escreve no projeto, é a primeira vez que existe o uso do acrônimo PANC. Até então, isso aqui ia ser só mais um nome dentro da universidade. Outros nomes, se a gente for falar, frutas nativas, plantas tradicionais, existiam já pesquisadores que trabalhavam com essas plantas, que falavam sobre a importância da preservação dos biomas. Qual tu diz dos outros termos? Abre o microfone aí, Laura. Desses que tu tá falando, que me chamou a atenção. Me chamou a atenção o fato do projeto ser em Nova Santa Rita. Ah, sim. Eles são... Tu é de Nova Santa Rita? Não, eu sou de Porto Alegre, mas eu imaginei que fosse assim um projeto de alimentação escolar, sei lá, em qualquer outro lugar, não aqui em Nova Santa Rita. Sim, é porque o Knup, ele fez o doutorado dele, que foi onde ele desenvolveu esse conceito aqui na URGS. Ah, tá. Ele é fluminense, né? Ele nasceu no estado do Rio de Janeiro, ele fez biologia, depois fez mestrado em fito, não sei o quê, e aí ele fez o doutorado dele aqui na URGS, na agronomia, com uma orientadora, que é a Ingrid, não lembro o sobrenome dela. É importante falar isso porque essa professora, Ingrid, ela já trabalhava com esse tema. Então, eu não estou tirando o mérito da construção conceitual que o Knup fez, mas é que se criou um personalismo em torno desse cara em relação às punk, que na verdade é uma construção coletiva de uma inteligência coletiva que já vinha se formando. E aí ele consolidou isso no trabalho dele, em 2007. Quando a Irani, que era colega dele de pós-graduação, tem essa sacada de trabalhar com as punk, aí a gente teve um crescimento que não foi muito grande, mas houve um crescimento de pessoas que conheciam. E aí eu vou colocar aqui 2010, que foi quando eu conheci as punk, numa aula de nutrição. Vou botar meu cabelinho aqui. Foi onde eu conheci as punk em 2010 e em 2014, então, é lançado o que as pessoas chamam da Bíblia das Punk, que é esse livro, que tem 300... Olha, a Ana também tem. Que é um livro que tem 351 espécies catalogadas, que tem características nutricionais, características botânicas e receitas. Mas, assim, as receitas dele ou tudo geleia, todas as frutas faz geleia, todas as folhas faz fritura. Assim, basicamente as receitas ficam em torno de bolo, geleia e fritura. E por isso que é bom também que as pessoas se sintam seguras de cozinhar para pensar em outras preparações, que as preparações do livro não são muito legais. Em 2014, então, a gente tem o lançamento desse livro. E aí, no lançamento desse livro, ele vai falar algumas coisas. Ele vai falar em revolução gastronômica. Ele vai falar em soberania alimentar.
E ele vai falar também que esse é um livro para falar de comida. Ele vai trazer 3 potencialidades das punk. Vou botar aqui. Potencialidades nutricionais, ambientais e econômicos. Aí, a Tailine podia estar aqui falando no meu lugar sobre isso, que é o referencial teórico do TCC dela. Mas a gente está, pelo menos essas 3 potencialidades, e aí a gente extrapolou, né? Eu acho que é muito legal compartilhar com as gurias do TCC da Érica e da Tailine. Kelly, me lembra disso, por favor. E aí, vamos falar primeiro das potencialidades. Quando ele fala... eu me empolguei agora, estou usando várias folhas. É que eu quero que vocês... eu escrever me ajuda a sintetizar e ser um pouco mais objetiva, sendo que já é 8h20, né? Lembra que eu disse que eu falava demais. Vamos ver. Ambientais. Quais são as contribuições ambientais das punk? Aí é importante que a gente compreenda que existem diferentes categorias de planta. Existem diferentes plantas que estão unidas, catalogadas no mesmo lugar, no mesmo livro, mas elas não necessariamente se conversam ou têm a mesma função. Eu não disse qual era a definição de plantas alimentícias não convencionais, né? Então, segundo o KNUP, plantas alimentícias não convencionais é toda planta ou parte de planta que tem alguma funcionalidade alimentícia, mas que essa funcionalidade é pouco conhecida ou essas plantas são pouco consumidas em uma localidade ou nação. E aí a gente está falando de semente, está falando de folha, está falando de pseudocaule, está falando de fruto, está falando de raiz, rizoma, cipó, flores, pigmentos, plantas que podem ser feitas farinha. A gente está falando de tudo que pode ser comida, comível ou bebível, e que as pessoas não vão morrer. Em linhas gerais, é isso. Se você puder beber ou comer e não for tóxico para a questão humana, então ela é uma planta. E aí, essas plantas são várias. Tem muito mais do que as 351 que estão catalogadas no livro, mas o que vai dizer que tem algumas potencialidades do uso dessas plantas. As ambientais, a gente pode falar das plantas que são ruderais. O que é uma planta ruderal? É uma planta que nasce de forma espontânea. Poderia dizer plantas silvestres também. Ela é aquela planta que ela nasce no lugar mais tretoso que você imaginar. Ou numa calçada, ou no muro, ou no teu vaso de violeta, porque tu mora no 5º andar. Ela vai nascer nesses lugares. São plantas, a frestinha do cimento, tem diferentes lugares que elas podem nascer.
Por que elas nascem nesses lugares? Porque elas também são conhecidas como pioneiras, que são aquelas plantas que elas vão começar um ecossistema, vão começar a chamar insetos, polinizadores, animais dispersores, aí vão chegando outras plantas, até que esse sistema se complexifique cada vez mais, mas elas são as primeiras, né? As que chegam, por isso que elas nascem nos lugares mais inóspitos, às vezes no meio de entulho, a gente olha e tem vários carurus super verdinhos, super bonitos, e aí esses lugares é o que elas gostam. Não necessariamente ela não vai crescer numa terra adubada, mas ela tem a capacidade de se desenvolver também nesses lugares pouco convencionais. Quais são os exemplos? Major Gomes, serralha, dente de leão, crepe japônica, deixa eu ver o que mais, murião, tem, enfim, várias plantinhas, normalmente são herbáceas, são pequenas, são folhosas, em sua maioria podem ser consumidas cruas, tem alguns casos que não, como o caruru de porco. O caruru também é um exemplo de planta ruderal. Inclusive o caruru, sim, trevo se enquadra como ruderal também. O caruru é uma das poucas ruderais que não é bom plantar em terra adubada, que ele se desenvolve melhor nos lugares mais áridos. Também ambientais é bom porque, começam, né, ecossistemas que se complexificam, e a questão das frutas nativas, que muitos biomas, não, por exemplo, a Mata Atlântica é um bioma que é bem pouco que existe no país. São Paulo era coberto por Mata Atlântica e não existe mais. Então, tem várias frutas nativas, árvores nativas dos diferentes biomas que também são consideradas a manutenção dessas árvores e a reprodução dessas árvores contribui para a manutenção do ecossistema, que contribui para a fauna, que contribui para o microclima, que contribui para o macroclima, quando a gente pensa na relação, né, de como os biomas se comunicam. Então, manter frutas nativas, né, manter árvores frutíferas nativas nos seus respectivos biomas contribui para a manutenção do bioma, que vai contribuir para a manutenção climática e da vida dos animais, né, como um todo. Sim, o São Paulo é cerrado e Mata Atlântica, e conseguiu acabar com os dois. Tem muito pouco cerrado e muito pouca Mata Atlântica. Eu tenho uma etnografia do Cerrado de São Paulo, inclusive. E tem um professor, eu acho que não é João Dória, mas é Dória o sobrenome dele, que ele fala sobre culinária paulista. Por isso que é tão quente lá, sim. E aqui não tá ficando muito diferente, não, né? A gente também tá. Quando eu penso no Cerrado, chega a me dar uma dor, assim, né? Mas a gente consegue perceber, né, o quanto a erosão da agrobiodiversidade nos biomas contribui para as mudanças climáticas, tanto nos biomas quanto a nível territorial no Brasil, que tem um território continental, né? Então a gente consegue perceber essa associação, e aí essas seriam as contribuições ambientais das FANG. As outras nutricionais. Nutricionais, daí tá ligado, sim. Muitas plantas
que nascem de forma espontânea ou que são produzidas num sistema complexo, elas desenvolvem mais micronutrientes e outras organizações substâncias fitoativas, que isso não acontece em alimentos, em plantas que são produzidas num ambiente controlado. Então, tem alguns trabalhos que apresentam a comparação nutricional de algumas punk com alimentos convencionais. E eles apresentam uma maior presença de micronutrientes e de fitoativos, substâncias fitoativas, antioxidantes especialmente. Então, essas seriam as potencialidades nutricionais dessas plantas, né? E uma coisa que não está explícita no livro é a questão da biodiversidade, né? Que uma alimentação saudável é aquela que ela é diversa, que ela tem uma multiplicidade de recursos alimentares. Porque o aporte nutricional vem da variedade de alimentos que tu consome, ao invés de tu pensar só no nutriente de um alimento específico. E agora é a hora que eu mostro isso aqui. Se vocês procurarem no site também vai estar nas referências, já está nas referências. No site da Embrapa Hortaliças, eles têm essas cartilhas online que vocês podem acessar. Essas cartilhas são que eles chamam, né, de hortaliças tradicionais. E aí, em função do termo das punk, eles estão chamando de hortaliças não convencionais, para vocês verem né, a potência do nome, do sentido, que mudou o nome de uma pesquisa da Embrapa que existia antes do surgimento do termo, né? Essas cartilhas, elas vão dar também para vocês a questão da conservação, como planta, tem receita, são informações para quem não tem o livro, ou mesmo para quem tem o livro, mas quer uma referência diferente, essas cartilhas são super boas. E tem de vários. E, inclusive, é bom porque tem a foto também. Pode ajudar na parte do reconhecimento. Outra... E a outra que ele fala são as econômicas. Quando ele fala das potencialidades econômicas, ele dá o exemplo das geleias de fruta dos hotéis, que se a gente for de norte a sul do país, a gente vai encontrar sempre os mesmos sabores de geleia, normalmente de frutas que não são nativas, que são exóticas, né? De frutas que não são do território brasileiro. Então, ele dá esse exemplo de como a flora não convencional é pouco utilizada no setor econômico, no setor de alimentos, e o quanto se perde por não valorizar a biodiversidade local, especialmente as frutas, né? Que é o exemplo que ele dá. Atualmente, tem diferentes empreendimentos que trabalham com punk, mas isso também é um pouco a minha pesquisa de mestrado, tentar tipificar quais são as naturezas dos empreendimentos que trabalham com punk atualmente, né? Como eu disse para vocês, a partir de 2014, com o lançamento do livro,
foi quando começou o boom, né? Foi quando começou mesmo a popularização desse termo, desse uso, e isso muito em função do que o Knupp escreve no livro, que é uma revolução gastronômica. Ele começa a divulgação do livro para chefes de cozinha, grandes chefes de cozinha. E é a partir disso, é a partir dessa popularização midiática e por meio da gastronomia que as punk se tornaram famosas. E existe, em contrapartida, toda a cultura, todo movimento que se cria tem dentro dele os elementos para uma superação, né? Nossa, agora eu usei Marx para falar das punk. Mas todo sistema, isso é dialético, né? Todo sistema contém dentro dele os elementos para a sua superação. Então, no momento em que a popularização desse termo começa a abranger o país, já começam a existir alguns questionamentos, como não convencional para quem? Se tem plantas que são regionais, conhecidas regionalmente, consumidas regionalmente naqueles lugares. Essas plantas são punk. E, bom, no livro a gente entende que o não convencional está ligado ao setor de produção de alimentos. Então, seriam as plantas que não são comercializadas, não estão dentro não é arcabouço, desse repertório de plantas produzidas, né? Ao mesmo tempo, o livro ele traz a gente consegue ver que as associações que as pessoas fazem, na sua grande maioria, com o termo, é uma forma utilitarista de ver as plantas. Porque as potencialidades que ele apresenta não trazem uma abordagem sociocultural da relação dessas plantas com os biomas que elas fazem parte, com as pessoas que fazem parte desses biomas. Então, quando ele traz a perspectiva de uma revolução gastronômica, o fato de usar a gastronomia, que é uma ciência de origem europeia, totalmente colonizadora, que impõe práticas culinárias de forma metódica, de forma, enfim, de uma coisa hermética, né? Fechada nela mesma, isso, de alguma forma, pode ser explicado o motivo dessa popularização, que ela vem porque quando tu fala em gastronomia, tu tá conversando com um nicho de pessoas, tá falando com um público específico. Esse público, ele é elitizado, é um público que entende o que é gastronomia. Um público que acessa a gastronomia, que acessa esses chefes, que acessa esse conhecimento. E isso não está nas camadas mais populares. Enquanto que muitas dessas plantas, e aí nos meios urbanos se torna como uma novidade, né? O uso alimentar dessas plantas se coloca na cidade como uma novidade. Só que não é novidade para pessoas mais velhas, pessoas que vêm do campo, pessoas que fazem parte de povos e comunidades tradicionais.
essas plantas, elas são plantas que, em sua maioria, acompanham o ser humano, acompanham os lugares, né? Elas estão nas cidades porque os humanos trouxeram, né? Os animais trouxeram, ou porque já estavam naqueles lugares em que as cidades foram construídas. E só um pouco. E bom, se a gente parar para pensar que o conceito é um conceito urbano proposto por um homem branco, a gente consegue identificar por que ele identificou o caminho da gastronomia como um caminho propício, oportuno para a popularização do termo que ele desenvolveu. É muito difícil para mim, e eu não estou fazendo aqui, não estou fazendo juízo de valor, né? Eu acho que é uma crítica conceitual de alguém que ou não participou do meu curso e não sabe qual é a diferença de comida e mata. Brincadeira. Não, ou é uma pessoa que não está próxima da discussão cultural e simbólica da comida e do que a comida representa para populações, grupamentos humanos, e aí diz que esse livro é um livro de comida, e eu discordo disso. Para mim, esse livro é um livro de recursos alimentares alternativos. Por que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que tem plantas que são comida, tem plantas que não têm uso alimentício, tem uso medicinal. Tem plantas que não têm nem uso medicinal. Mato mesmo, mato no sentido de fazer parte do bioma, de ser uma planta que faz parte do bioma e que não está dentro do repertório. Que a inclusão dessa planta como um alimento, né, a proposição, sim, é algo novo. Então, ele vai passar pelo filtro da cultura, passar pelo filtro da cozinha, da culinária, e aí ela pode se tornar uma comida. Mas eu não posso, é a mesma coisa que eu pegar todo mundo aqui e dizer que todo mundo é nutricionista pelo fato de todo mundo ter conversado comigo e eu sou nutricionista. É errado essa generalização sem considerar a multiplicidade, sem considerar a amplitude do conceito de alimentação e de comida. E por isso, e aí que eu vou... Sim, a Betina adora essa frase. Que o que faz a gente saber que uma alface é uma alface? Como é que tu sabe que tu pode comer uma alface? Exatamente. A minha mãe falou, Me ensinaram. a minha mãe comeu, a minha mãe me deu para comer. O que faz um coração de bananeira não ser visto como comida para as pessoas? E ao mesmo tempo, agora que é novidade na cidade, vai ter gente no campo que vai dizer, nossa, eu já comia isso há muito tempo. Ou pessoas que saíram do campo, vêm para a cidade, e aí diz assim, bah, agora que eu tô agora que eu tô morando na cidade, que eu tenho meu trabalho, que eu tenho meu salário, você acha que eu vou comer isso que eu comia quando eu era pobre? Quando eu não tinha nada? Quando era um lugar, quando isso era uma marca de escassez? Não, eu não vou comer isso. Eu vou comer o hambúrguer do futuro. Eu vou comer... enfim, eu vou comer a lasanha congelada, eu vou comer o miojo, eu vou comprar o refrigerante que eu abro a felicidade, eu vou
é isso que eu vou fazer, porque agora eu tenho dinheiro, estou na cidade, eu quero viver como alguém que mora na cidade. Alface americana também foi é uma, é uma intrusão, né? Tipo, tem alimentos que a gente simplesmente eles chegam já prontos numa outra cultura que não é nossa. E aí, por isso, tem algumas pessoas, já tá bem, já tá geral, assim, essa crítica, e as pessoas falam que, na verdade, as punk deveriam ser traduzidas para plantas alimentícias não colonizadas. Que seriam as plantas que não passaram pelo processo de colonização o processo, não vou repetir processo, mas as plantas que não passaram pelo processo de colonização que se expressa por meio da industrialização de alimentos, por meio da agricultura mecanizada e por meio da urbanização. Então, a gente tem esses 3 elementos que são super importantes para a gente entender a transição alimentar e nutricional que aconteceu na sociedade. A gente tem um êxodo rural, muitas pessoas que saem do campo e vão para a cidade. A gente tem uma industrialização da alimentação, do setor de alimentos, e a gente tem uma padronização da alimentação. Então, esses 3 elementos fazem com que aquele funil que eu apresentei, a gente reduza a nossa alimentação a uma média de 120 alimentos no ano. E usando 4 como mais de 50% da nossa alimentação. Bom, como fazer diferente, né? Não dá para a gente jogar o bebê fora junto com a água. A gente precisa reconhecer que esse termo é um termo importante na discussão, é um termo que apresentou para as pessoas novas possibilidades alimentares, que traz para a roda a discussão da erosão da agrobiodiversidade, que oportuniza que as pessoas da cidade conheçam outros alimentos e diversifiquem a sua alimentação a partir disso, e fortalece os movimentos de agroecologia, fortalece a questão da comida de verdade, que é uma construção social feita a partir da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E fortalece os movimentos. Eu já falei dos movimentos de agroecologia, eu acho que sim. Então, não, é claro que a gente faz a crítica no sentido de aperfeiçoar o conceito, clarificar algumas coisas e, de fato, popularizar o uso, né? Que não seja via uma revolução gastronômica, mas que seja via práticas culinárias populares, né? Que seja, de fato, o reconhecimento do lastro dessas plantas, e que é um lastro rural, que é um lastro quilombola, que é um lastro indígena, que é um lastro campesino, né? E que se torna novidade, especialmente nos grandes centros urbanos, a partir dessas discussões da universidade. E é preciso muitas pesquisas ainda, por exemplo, para conseguir explicar quais são as contribuições sociais que as plantas geram, quais são as contribuições culturais que a relação com essas plantas geram. E por isso que eu disse por isso que eu disse que o TCC da Tailine e da Érica é super importante, assim,
não porque eu orientei, porque o tema é bom mesmo, mas a gente fez esse reconhecimento das potencialidades sociais existentes no território de Brasília. E a proposta da minha dissertação de mestrado é fazer isso a nível nacional, poder registrar quais são as contribuições sociais desse termo e o que ele mobiliza nas pessoas que trabalham com esse tema e quem são as instituições e iniciativas que trabalham com essa temática. Questionando, sim, a abordagem, que, como vocês viram, tem outros nomes, outras abordagens. Por exemplo, por que quando a gente fala de punk, a gente não fala de mitigação da pobreza e combate à fome? Por que quando a gente fala de punk, a gente não fala de autonomia, a gente não fala de segurança alimentar e nutricional? Porque a soberania alimentar, ela está nesse lugar associado à gastronomia, ela se coloca como quem está no campo continua no campo produzindo essas coisas, quem está na cidade continua na cidade consumindo essas coisas, enquanto segurança alimentar e nutricional pressupõe o acesso das pessoas a essas plantas, a essas informações, e que isso faça parte não somente do viés econômico e utilitarista, né? Porque quando a gente está falando, quando tu fala de soberania, tu tá falando do setor agrícola e tu tá falando de um setor que é dominado por ruralista, dominado por gente que quer tocar fogo no bioma para abrir pasto para vaca, entendeu? Então, é muito delicado. As palavras, elas não são só palavras, né? As palavras, elas têm sentido, elas têm significado, e o falar e o refletir é uma ação. Eu acho que, para mim, que sou cria da antropologia da alimentação, que bebo muito das ciências sociais, é muito importante a gente povoar nossa mente com sentidos e significados que nos tragam autonomia. E aí, com isso, eu vou... Falta 10 minutos, né? Eu disse. Eu até achei que eu ia acabar mais cedo. Eu estou mais perto do celular, daí eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês querem... Pode perguntar qualquer coisa. E se eu não souber responder, eu vou dizer. E se eu achar que tem relação com amanhã, eu guardo a pergunta para a gente conversar amanhã. Se vale a pena o livro, mesmo só tendo a receita de geleia e fruta. Fritura, desculpa. Eu acho que sim, eu acho que vale. Vale porque é uma informação de qualidade, né? Então, é uma referência que tu vai encontrar informações sobre as plantas fidedignas. Tu pode confiar no que está escrito ali. E as receitas, bom, vai do teu trato na cozinha, né? Vai do teu traquejo de cozinhar, de estar ali, de fazer novas preparações. O livro, ele é um guia de identificação. Estou lendo aqui o subtítulo: Guia de Identificação, Aspectos Nutricionais e Receitas Ilustradas. Então, a parte de identificação dessas plantas, tu não vai encontrar em outro lugar esse número de plantas que tu sabe que tu pode comer. Não tem outra referência, assim. Tem que, como eu falei para vocês, né? Tem esse disponível online. Tem essas cartilhas da Embrapa. Tem esse livro aqui também, que é para escolas. Quais são plantas que vocês podem usar nas escolas.
Tem esses dois livros que vocês. Isso tá nas referências. Tem esses livros que são da Emater, de Minas Gerais também, que tem algumas plantas. Se vocês entrarem. Sim, esses todos que eu estou mostrando para vocês, vocês podem acessar na internet. Se vocês entrarem no site do Slow Food, tem a Arca do Gosto. Eles falam de alimentos em extinção. Peraí, que eu fui ler e nem li a pergunta, nem prestei atenção no que eu estava falando. O Slow Food tem esse livro que vocês podem baixar, e também tem a parte da Arca do Gosto, que são alimentos que eles dizem que é em extinção, que poderia estar dentro da categoria de punk. E antes de eu ler a pergunta, no site do Meio Ambiente, vocês também encontram esse livro para baixar de todos os biomas brasileiros. É um livro para cada bioma, que é espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial, plantas para o futuro. Que também está disponível online, tem foto, tem história, tem até mais completo, assim, do ponto de vista de descrição das plantas, né? Mais completo que o livro das punk, e dá para baixar online. E assim, eu não sei, né, quais são os recursos das pessoas, mas o livro das punk, para qualidade da folha, da capa e o fato de ter muitas imagens, não é caro. Não é um valor caro. Tem livro de ficção que vai custar R$100 e é o valor do livro, sabe? Então, eu acho que vale a pena, assim, para quem tem interesse. Eu não estou sendo paga para fazer propaganda, tá? Vamos deixar esse registro. Vai ter referência de antropologia da alimentação também. Eu posso organizar se for do desejo. Eu posso, Kellen, a gente pode trabalhar nisso, né, bonita? A Kellen trabalha comigo, gente. Eu fiquei bem interessada e eu acho que com certeza a gente pode fazer essa parceria. Você sabe como eu sou ratinha da antropologia também, e eu acho que é muito importante trazer esse aspecto social. Por isso que eu perguntei também da questão delas serem não colonizadas, assim, porque é um termo que, quando você me falou a primeira vez, eu me senti muito mais contemplada, apesar de eu ser uma mulher da cidade, né? Mas é porque eu vivo na pele, literalmente, esse processo de colonização, sabe? Então, é isso. Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu estou vendo seu curso. E a minha mãe estava aqui também assistindo de canto. E a gente ficou muito feliz. A minha mãe ficava, ela é muito inteligente, né? Não tem como. E eu gostei muito da aula. Às vezes eu pensava, nem estou numa aula, eu estou num bate-papo aqui em que a Bruna está dando uma aula. Sim, concordo. Foi super leve, super gostoso, assim, passou voando o tempo e claro, eu gostaria muito que tivesse sido presencial, mas quando eu vi a oportunidade do curso, falei, eu vou participar, já tava louca para escutar. E eu te admiro demais, assim, então foi super gostoso, assim, foi muito legal. Coisa boa. Ó, Rebeca,
Foi tudo muito perfeito. Bruna, você sabe que é minha inspiração, amada. Vocês são tudo umas amadas, gente. É isso. É muito amor nesse curso, é muito amor mesmo. Você foi incrível, você é maravilhosa. Pode ser mais de 4 horas de curso. Vamos trabalhar para isso. A gente está pensando em fazer. Eu já vou falar agora, já está quase no nosso horário. A gente está pensando em fazer formulários de avaliação dos nossos processos. Então, assim, quando vocês receberem no e-mail, não considerem spam, por favor, nos retornem, porque isso é importante para a gente poder continuar assim, né? Porque essa empresa, ela é literalmente feita na raça. Em todas as dimensões que essa palavra propõe, assim. A crioula, ela existe desde de 2000. A Vanessa disse que chegou um pouco atrasada e gostou muito. A crioula existe desde 2017. A Betina está comigo desde 2018, desde 2019, a Kelly. Então, a gente tem tido uma caminhada assim, de mulheres mesmo, né? Então, é muito gratificante ver assim, várias manas junto nessa temática, nessa pegada. E assim, associando, né? Tipo, fortalecendo e se fortalecendo, nos fortalecendo e se fortalecendo. Eu realmente desejo que seja recíproco, assim, quanto vocês se sintam saciadas na sapiência, no fazer da cozinha e no que a gente puder contribuir, assim, enquanto empreendimento. Bruna, eu só queria te dizer que a tua fala juntou para mim duas coisas que eu adoro, que é história e comida. Então, eu sou historiadora de profissão e sempre achei muito linda a relação entre a história e a comida. E aí te ouvi falar e relacionar, né, a alimentação com a cultura, enfim, para mim, assim, eu me senti extremamente contemplada. O que eu puder, eu até vou tentar levar para a sala de aula, assim, quando eu estiver dando aula de história, e o que eu puder linkar com a questão da cultura e da comida, eu vou tentar levar para a gurizada, porque foi muito bom mesmo, assim. Que bom poder ter um encontro virtual que não seja uma reunião chata de trabalho, assim. Fiquei felicíssima. E amanhã vai ser mais legal ainda, vai ter comida, vai ter uma mesa cheia de plantas e coisas, e vai ser tão bom quanto. Só que é isso, né? Eu vou comer sozinha daí. Então tá, gurias, muito obrigada. Boa noite para todas. Nos vemos amanhã às 19 horas. Tailine, obrigada. Obrigada pela contribuição de todas. Nos vemos amanhã até às 19. Beijos.